Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão com Pessoas. E hoje o nosso assunto vai ser um tanto profundo. A gente vai falar sobre autoconhecimento e o que isso tem a ver com gestão de pessoas e o que isso tem a ver com liderança. O nosso dia a dia, ele nos leva muito a fazer muitas coisas, a sempre estar envolvido com muitas tarefas, com muitos compromissos, prazos para cumprir, metas para bater, e isso faz com que muitas vezes a gente se foque no fazer ou no ter e se esquece do ser. E o autoconhecimento ele é a base de tudo. Muitas vezes quando algo não está funcionando na nossa vida, quando não está indo para frente, quando a gente não está conseguindo ter o resultado que quer, precisamos olhar para dentro. E essa é uma ferramenta que a gente tem à nossa disposição. E nós vamos falar mais sobre isso com a minha convidada especialíssima, Simone Massarolo. Ela que é dentista, especialista em estética e reabilitação oral. A Simone é minha amiga já de longa data, a minha dentista, e que também fez muitos processos de autoconhecimento, né, Simone? E eu admiro muito o teu trabalho porque você vai fundo, você usa o teu trabalho como dentista, o teu trabalho com a estética, também com o conhecimento do autoconhecimento, da essência das pessoas e trazendo isso à tona com muita sensibilidade, com muita profundidade e com um olhar singular, que isso é teu, que é único, que é especial. Seja bem-vinda, Simone. Vamos falar desse assunto, né? De uma forma leve, descontraída, aqui nesse lugar também que convida a falar de temas mais profundos. Seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Agradecer o convite. É um prazer, uma honra estar aqui nesse momento, nesse lugar que eu amo, que já faz parte da minha vida, momentos maravilhosos aqui. E agradecer esse convite, né, Ju? Eu sempre busquei o autoconhecimento, né, principalmente nos últimos anos da minha vida. A vida, ela é uma montanha-russa, né? Então a gente tá indo num ponto e a gente mira no outro ponto, né? E a gente olha para o outro ponto e pensa que é uma linha reta, né, Ju? E quando a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo, a gente desce, faz curvas, sobe, desce de novo, faz mais curvas, tropeça, se levanta. E nessa dinâmica da vida, eu tive o prazer de te encontrar de novo e de voltar para focar nessa área do autoconhecimento, que por sinal linka muito com a minha área, que é odontologia estética e reabilitadora. Eu descobri na odontologia a área do sorriso, quando a gente faz tratamento estético com as pessoas, por detrás de dentes existe uma história. Cada pessoa tem uma história. E isso me fez buscar ainda mais esse autoconhecimento para eu estar trabalhando isso no meu profissional, para eu estar acolhendo as pessoas, para estar trabalhando essa área envolvendo a odontologia. Porque é uma expressão da nossa identidade, né? Quando se fala em qualquer procedimento estético, né? Muitas vezes as pessoas até buscam intensamente isso, né? E é bacana, a gente precisa ter vaidade, a gente precisa se cuidar e se amar, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode fugir daquilo que é a nossa essência, né? Daquilo que está na nossa natureza. Então, trazer sim, através do autoconhecimento, uma expressão para o externo. Então eu vou fazer uma mudança, sim, mas eu vou fazer para realçar aquilo que eu tenho de natural em mim. Eu vejo que você traz muito isso, né, no teu trabalho. Então, o autoconhecimento, ele é infinito, ele sempre vai trazendo mais e mais possibilidades para nós. Eu falo para os meus alunos assim que é como o processo da cebola, né? Você vai tirando camadas e sempre tem mais situações que a gente precisa descobrir a nosso respeito, só que isso tudo
vai trazendo pra gente também muito mais empoderamento, muito mais liberdade, muito mais autoconfiança, porque você passa a dominar situações, como você falou. A gente tem um lugar para buscar, a gente tem um objetivo, mas ao mesmo tempo ele não é linear, né? Ele vai fazendo caminhos tortuosos e vai levando a gente para lugares que a gente não imaginava, né? Para experiências que a gente não imaginava que teria que passar. Só que é o necessário, né? E às vezes esse caminho tortuoso é justamente para a gente enxergar aspectos nossos que a gente não está enxergando, né? Porque o autoconhecimento, ele não vem só com uma ferramenta, né? Eu trabalho com o DISC há muitos anos, eu trabalho com o Enneagrama, que é uma ferramenta profunda de autoconhecimento. E o Enneagrama, assim, ele foi o primeiro contato que eu tive na minha vida com o autoconhecimento profundo. Só que eu vejo que são ferramentas que vão te colocando no olhar, assim, vão te colocando na tua cara, né? As situações, mas, ao mesmo tempo, a vida, ela é uma constante revelação de quem nós somos, né? Através das nossas experiências, através de situações que a gente precisa enfrentar, e eu vou lá e vou enfrentar e vou ver que eu sou capaz ou que eu tenho uma dificuldade aqui ou ali. Isso vai trazendo uma descoberta, né, Simone? Como que foi para você, assim, começar? Qual foi o primeiro passo para começar o caminho do autoconhecimento? O primeiro passo, Ju, eu penso que foi parar, né? Desacelerar, respirar. Às vezes a gente até esquece, né? Falo muito pro meu filho, Luca, respira, falo para ele. E eu falo muito que o que a gente fala para as outras pessoas, a gente está repetindo para a gente mesmo, né? Que a gente também precisa. Então, o primeiro passo foi desacelerar. Desacelerar, respirar, né? Numa rotina que a gente tem, eu tive desde criança, muito acelerada, estudos, um atrás do outro, trabalho. Foi bem desafiador parar, desacelerar, refletir, né? Onde eu estou, por que estou, o que está acontecendo, qual o meu propósito, me situar dentro disso, né? Então esse foi realmente o primeiro passo, desacelerar. A partir disso, eu comecei a investir em conhecimento. E eu repito uma frase que o meu pai me falava a vida inteira, e sempre vem, né, as frases que os nossos pais falam, né, quando a gente fica adulto, sempre vem as frases: Simone, estuda, que o conhecimento nunca ninguém vai tirar de você. E eu me vi numa fase da minha vida que o conhecimento que eu tinha até então, ele me sustentou para eu fazer um recomeço, e a partir disso eu percebi que eu precisava de mais, mas em outras áreas, né? Então até então eu investia muito na área técnica, né? Nessa área artística, mas eu comecei a perceber que para eu cuidar de pessoas, eu teria que cuidar primeiro de mim. Isso é admirável no profissional, porque faz toda a diferença na entrega do teu trabalho, né? Você não vai ensinar para os seus pacientes sobre eles se conhecerem, mas você vai trazer todo o teu conhecimento para eles realçarem quem eles são, né? E quando a gente usa esse lugar, né, Simone, para trazer algo à tona, né, ou seja, por externo, para a estética, nós se tornamos únicos, né? Ou seja, nós nos apropriamos daquilo que nós somos, da nossa autenticidade. E como você falou, começando com as perguntas, né? As perguntas são as melhores respostas. E se eu tenho muitas perguntas, que bom, porque eu vou buscar as respostas. E o que você fala sobre a presença, sobre o desacelerar, o estado do aqui e agora, a autoobservação, ela é uma ferramenta essencial para o autoconhecimento, porque o piloto automático vai fazendo com que a gente esteja sempre absorvendo coisas que às vezes não fazem sentido, que não são para nós, a gente só vai dizendo sim, a gente só vai seguindo muitas vezes um fluxo que não foi pensado, não foi programado.
Só que quando eu paro para estar em presença, eu começo a buscar essas respostas, eu começo a questionar, peraí, isso aqui é meu? Isso aqui faz sentido para mim? Isso aqui me pertence? Ou é algo que estou fazendo para ter uma aprovação, para ser mais admirado, para me tornar mais querido, para obter alguma aceitação das pessoas, né? De fato que às vezes não é o que é importante para nós. Então o autoconhecimento, ele vai fazendo com que a gente faça escolhas, né? Com que a gente faça um movimento muito mais consciente do que, né, é possível se fazer, do que podemos seguir, enfim. E na liderança, escolhas, e né, boas Ju? escolhas, obviamente, boas escolhas, porque não são escolhas que vêm dessa necessidade externa, né? E sim do ser, porque faz sentido para mim. E isso vai tornando a gente mais completo, né? Porque a ansiedade, a necessidade de controle, a tendência a sempre estar buscando mais e mais, né? Aquele vazio interno que faz com que a gente busque mais, mas é questionar, por que eu estou sentindo isso, né? O que é que está aqui que precisa ser olhado? Eu sempre costumo dizer que quando tem algo que não funciona na nossa vida, que não está dando certo, está pedindo para a gente olhar para algo mais profundo. E se a gente não para e, né, está e desacelera e está presente, talvez nunca vai conseguir, né, chegar nessa resposta. E Simone, na liderança, né, vindo agora para o mundo da gestão das pessoas, né, como você tem sentido que o autoconhecimento contribui para você trazer para o teu posicionamento no teu negócio, para a equipe, até para que você faça escolhas, né, em relação ao teu propósito. Então, Ju, o autoconhecimento, ele abrange todas as áreas da vida, né? Porque o que é mais importante na nossa vida são as pessoas, né? Se a gente pudesse escolher, a minha viagem dos sonhos, o meu sonho é ir para Paris, por exemplo. Mas eu vou sozinha. E você pensa, mas eu prefiro o lugar ou as pessoas? O que é mais importante, né? Essa indagação, esse questionamento todo, essa parte filosófica da vida, nos traz muito a refletir que, de fato, o que importa são as pessoas. Então, o autoconhecimento, ele vem para a gente desvendar muitas ações que a gente tem inconsciente. E aí eu vou falar um pouquinho de mim. Por exemplo, eu tinha uma mania, né? Algo que eu fazia automaticamente, que eu não percebia, que eu fui descobrir isso. Eu me comparava muito com os outros. E eu sempre fui diferente, né? Eu descobri que a minha personalidade, eu tenho muita inovação. Então, eu tenho dificuldade de me enquadrar, às vezes, em algumas situações, né? Então, eu sou já é uma característica minha. E eu ficava me comparando, né? E comparando a fulano, a ciclano, né? E quando eu percebi, eu tomei consciência disso, e eu percebi que eu tenho que ser autêntica, assumir quem eu sou. Nossa, foi uma virada de chave muito grande. Que libertador, né? Foi libertador. Então, eu comecei, e eu falo que a gente tem que estar todo o tempo se questionando, né? Que a gente não pode deixar o nosso cérebro pensar sozinho, né? Vem um pensamento e eu sempre me questiono, tá, mas isso é verdade? É uma crença, né? Por que eu estou pensando isso? Né? Porque nós somos realmente os nossos maiores inimigos, né, Ju? E isso vem também no relacionamento, no profissional também, né? Então, de estar me aproximando, de conhecer as histórias, né? De entender, conseguir entender melhor as personalidades das pessoas, o que move cada pessoa. Descobrir o que é mais importante, porque a odontologia, o mais incrível de estar trabalhando essa área estética dentária, que é o cartão de visita das pessoas, né, Ju?
A gente fazer um tratamento e depois eu observo todos os pacientes, isso tem uma repercussão muito grande. Alguns choram na cadeira, outros mudam de emprego, outros melhoram o relacionamento familiar, sabe? Porque é algo externo, mas que linka com algo interno. E isso vem junto com o autoconhecimento, o autocuidado, né? Se priorizar, ter esse autoamor. E junto, claro, as relações familiares, né? Que são as mais desafiadoras que a gente tem, né, Ju? São muito bem desafiantes essas relações familiares. E o autoconhecimento vem também na área familiar para ajudar, né? Muitas vezes pessoas que a gente tem a impressão que é o nosso oposto, e às vezes a gente descobre que não é o oposto. Sou bem assim. A verdade é um espelho, né? Eu falo sempre uma frase para os meus alunos quando eu estou ministrando Enneagrama e falando, né, de autoconhecimento. O incômodo do eu leva para casa que é teu, né? Então as relações, as pessoas, elas entram na nossa vida sempre com o intuito de nos mostrar algo nosso, né? Uma faceta nossa que está inconsciente. Então, se tem algo em você que me incomoda, eu tenho que me perguntar o que isso tem a ver comigo. Porque se não tiver a ver comigo, não vai me doer. No livro Os 4 Compromissos, tem uma frase que diz, né? Uma fala que diz que se existe uma ferida, né, em você, ela vai doer, né? Então, algo que é dito por alguém que te dói, está tocando uma ferida tua. Então, se existe uma ferida, vai doer. Se não existe ferida, não vai doer. Então, por que tem muitos comportamentos que não nos incomodam? E alguns em específico que nos incomodam? Então, quando a gente começa a olhar para nós e investigar e entender, nós conseguimos compreender também o quanto daquilo que está no outro é meu. E o quanto eu atraio pessoas que têm as mesmas dinâmicas que as minhas, né? E que vêm me trazer algo que eu preciso aprender, que eu preciso olhar. E isso, Simone, é uma constância, né? É uma constância. Então, por isso que eu digo, o autoconhecimento, ele é todos os dias da tua vida. Através das relações, sim, das relações que são conflituosas, né? Onde eu tenho que encarar, às vezes, pessoas que têm comportamentos que eu não tolero, mas que eu preciso acolher e saber conviver e me transformar a partir disso, e ao mesmo tempo as diferenças, e entendendo que eu sou único, né? Então, em essência, nós somos únicos, em essência, nós temos a nossa autenticidade, que é um lugar que a gente precisa conhecer para se apropriar. Eu costumo dizer que quando a pessoa ela não se conhece, ela acaba muitas vezes na ânsia de conquistar mais, de realizar mais, de fazer mais, se colocando na dor. Ou seja, se eu sou uma pessoa que sou muito introspectiva, eu quero estar ali na comunicação, quero falar em público, eu quero interagir, eu quero estar nesse movimento social intenso para uma conquista específica, porque eu me propus a uma realização. Se eu não for muito consciente, né, e respeitando os meus limites, eu vou me colocar na dor. Porque não é a minha natureza. Eu preciso fazer um movimento, sim, eu preciso me desafiar, mas até um certo ponto que aquilo é saudável para mim. Entendendo que os meus recursos são outros e que eu preciso estar também nos meus recursos. Então, uma vez que eu compreendo isso através do autoconhecimento, eu me respeito, eu respeito a minha autenticidade e eu entrego mais o meu recurso para o mundo, eu entrego mais a minha essência e que é uma fonte inesgotável de energia. E isso você traz muito, né, Simone, com a tua experiência do Enneagrama, o quanto você se apropriou disso e o quanto no teu trabalho você consegue hoje expressar a tua autenticidade, né, aquilo que é teu e a gente pode sim se conhecer e olhar só para as coisas ruins, né, e achar que tem muita coisa, né, e às vezes a pessoa ela até evita ir para esse caminho porque ela não quer encarar essas fragilidades, né?
Mas ao mesmo tempo tem que entender que vai vir muita coisa boa também. É a luz e a sombra. Vem a luz sim, mas vem uma sombra, então você precisa colher os dois. Só que isso vai trazer muito poder pessoal, né? Porque eu domino aquilo que não está legal, eu tenho consciência, eu vou trabalhar, eu não vou projetar no outro, porque o outro sempre vai ser a tela em branco, né? Você é o projetor, então você está olhando para o outro, você está vendo coisas tuas, e também eu vou conseguir trabalhar isso, né? E aí, nessa questão nossa, né, de se apropriar dos nossos talentos, daquilo que é único em nós, né? E conta para nós, Simone, assim, no teu trabalho, algo que você começou a expressar mais de forma única depois que você conheceu o teu perfil no Enneagrama. Principalmente, Ju, eu me senti mais à vontade para ser eu mesma profissionalmente, né? E inovar mais. Então, tendo esse autoconhecimento, né? Parando de me comparar e assumindo quem eu sou, olhando para os meus pontos fortes, né? Uhum. E trazendo isso, dando cada vez mais força para esses pontos fortes que eu tenho, me entendendo, né? Para eu estudar, focar em áreas que vêm de afinidade com os pontos fortes. E fez toda a diferença para mim, porque quando a gente tem foco, tudo fica mais fácil, mais simples, né? Do que antes do foco, antes da clareza, tudo fica muito confuso, a gente quer muita coisa. Hoje a gente sabe, existe uma infinidade de possibilidades no mundo em todas as áreas, né? Então, quando a gente tem o foco, a clareza, não, o meu ponto forte é esse, eu vou focar nisso e essas outras áreas eu vou deixar um pouquinho de lado, né? E aí que realmente veio muito a parte estética, cada vez mais ela vem por ela ter o lado artístico, o lado técnico e esse relacionamento muito próximo com as pessoas, né? De estar se envolvendo com toda a história, de estar entendendo, né? Muitas vezes já chega na primeira consulta, sempre o paciente senta, né? E eu digo, me conta um pouquinho da tua história com o dentista, porque todo mundo tem uma história, né? Verdade. Algumas histórias não tão boas, outras melhores, né? E eu trago isso de uma experiência pessoal minha também, que quando eu era adolescente, nossa, eu tinha uns 10, 11 anos e não tem foto minha sorrindo, Ju. Eu tinha um sorriso com os dentes muito espaçados e eu não gostava. E aí eu fiz um tratamento odontológico e depois desse tratamento a minha vida mudou totalmente, assim, eu olhei para mim, eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a sair mais, ter mais amizades, a maneira como eu comecei a me vestir mudou, o meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com tios mudou. Então eu trago muito disso, dessa paixão por essa área, por um processo que eu vivi lá atrás e que eu carrego a mudança que teve isso numa etapa tão especial da vida que é a adolescência, né? Inclusive esses dias eu atendi uma adolescente que é filha de um casal de pacientes muito queridos e a gente começou algumas etapas já do tratamento, né? E ela se emocionou muito na cadeira, na segunda etapa já do tratamento, e agora ela está retornando, já está namorando, já vem com um sorriso mais à vontade, vem com o olho brilhando. É um resgate, né, Simone? É um resgate, é um trabalho muito legal, muito gratificante. Isso que você fala da clareza, e eu vejo muito assim, atendendo muitas empresas, é muito comum essa dúvida, né?
a visão do meu negócio, onde eu quero chegar, né? O que eu quero? O que você quer para daqui a 5 anos ou 2 anos que seja? E essa resposta, ela não vem fácil. E muitas vezes ela não vem fácil porque falta esse movimento de se apropriar dos meus pontos fortes, do meu talento, o que eu tenho para entregar, o que de fato eu posso usar em mim que é único, que vai se diferenciar da minha concorrência. Isso é um posicionamento de marca, de mercado inclusive, né, trazendo para o mundo corporativo. Então esse autoconhecimento que vem do líder, que vem do gestor, ele reverbera para um processo de toda a empresa, de um posicionamento da empresa, do futuro da empresa inclusive, né. Então ele vem desse lugar único dos seus fundadores, dos seus gestores. Eu sempre costumo fazer um trabalho quando eu vou iniciar algum projeto corporativo, fazer um trabalho com os sócios para olhar para o propósito, olhar para o sonho, né? E aí eu preciso entender o que eu gosto, o que me motiva, o que me inspira, o que eu tenho para entregar, que é uma fonte inesgotável de energia que está nos meus talentos. Então o autoconhecimento ele é a base de tudo. Ele é a base para eu lidar com a gestão do meu negócio, ele é a base para eu liderar, para eu dar feedback, para eu lidar com conflitos. Se eu não conheço o outro, eu não tenho como eu liderar, né? Eu ser assertivo na condução dele, no desenvolvimento dele. Então eu preciso entender essa pessoa, como ela funciona, como é o comportamento dela. Mas para isso eu vou ter que me entender. Senão é aquela eterna projeção, aquela situação onde eu vou achando que o outro tem a mesma facilidade que a minha, que o outro enxerga o mundo como eu, que o outro faz, né, como ele deveria fazer como eu faço, né, e às vezes é uma visão errônea, né, sobre o outro, e sim, eu preciso olhar para ele como ele é. E também o outro ponto, né, aqui para a gente indo pro último bloco, né, Simone? Olhando agora para as nossas crenças, né, que é outro ponto que o autoconhecimento ele vai trazendo para nós, assim, são camadas que a gente vai acessando, né? São situações que a gente vai se aprofundando cada vez mais. E você falou dos pensamentos e o quanto é difícil lidar com o excesso de pensamentos ou com pensamentos que a gente não tem controle. Mas esses pensamentos, eles vêm de um lugar. É como se os pensamentos, aqui a gente está em um espaço praticamente ao ar livre, e a gente olha para as árvores, olha o balanço das folhas e percebe que os pensamentos é como se fossem as folhas das árvores. E eles passam, eles vão embora, vêm outros novos. Só que o que gera esses pensamentos? Tem algo mais profundo, que está na estrutura dessa árvore, que está nas raízes dela. E as raízes, elas são as nossas crenças, né? As raízes estão na nossa essência. Então, se eu não consigo muitas vezes lidar com um pensamento constantemente negativo, de dificuldade, de não merecimento, de preocupação, de ansiedade, mas o que tem mais profundo em mim que eu preciso lidar lá no fundo para que esse conteúdo das folhas, né, aquilo que é mais visível mude, possa mudar. Então, esse autoconhecimento, ele convida a gente a ir mais fundo, né, sempre. Mas eu tenho escolha, né, eu posso parar, assim como eu vejo que às vezes os alunos, eles vêm para o processo de autoconhecimento, eles mergulham, eles vão, mas às vezes a pessoa, elas não quer, não estou pronto para olhar para isso ainda. Ou por algum motivo o inconsciente dela não quer e ela traz uma desculpa. Ah, não tenho tempo, não vai dar, não é o momento, tem outro compromisso. Mas na verdade são só sabotadores, né? Nós somos o nosso maior sabotador, né? E aí eu preciso perceber, eu estou fugindo disso, mas eu não estou fugindo daquele compromisso, eu não estou fugindo daquele curso, eu não estou fugindo daquele processo. Eu estou fugindo de mim mesmo. Porque para ir para essas raízes, isso dói muito, né? Tem coisas que são muito duras, né? Como a gente fala, o aço, o diamante, olhar para dentro,
olhar para dentro é muito duro. E muitas pessoas, elas evitam isso, né? Porque eu encarar uma crença, eu vou ter que perceber que aquilo é aquela raiz que talvez vai ter que ser arrancada, vai ter que ser substituída, vai ter que ser ressignificada. Isso dá trabalho. Dá trabalho para você transformar uma crença, né, limitante em uma crença fortalecedora. Você é uma pessoa que talvez, né, a gente, não confio, não me sinto merecedora, eu estou muito na escassez, e eu começo a colocar pensamentos diferentes ali, eu começo a olhar de uma forma diferente, mas eu preciso ser muito constante nisso, a ponto de trazer, né, um novo olhar para isso, dizer, não, eu posso, eu mereço, e me perceber em pontos que se repetem, né, em dificuldades que acontecem, que tem aí muita informação por trás disso. E aí é o dia a dia, né, Simone? Para finalizar aqui para nós, como que você lida assim no dia a dia agora, tendo feito tantos processos, né? Recentemente eu vi que você esteve também no Peru e uma jornada, então tudo isso está no autoconhecimento, né? Mas o dia a dia, assim, como que a gente pode trazer mais presença, né? Mais consciência para esse lugar nosso, né? No dia a dia, Ju, eu gosto muito, primeiro, eu acordo, na verdade antes de acordar, na verdade antes de levantar, né? Eu tô na cama ainda, eu já começo a minha oração matinal. Então eu deixo os olhos fechados, eu fecho as mãos e eu começo a agradecer. Agradecer pela minha cama, agradecer pela minha casa, pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha saúde, pelas minhas pernas, por todo o meu corpo funcionar. E aí eu começo a agradecer, 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 agradecer. Esse é o primeiro hábito que eu adquiri, assim, eu faço todos os dias quando eu acordo, de manhã na cama ainda. Outro hábito que eu estou incorporando, que para mim ajuda muito no autoconhecimento, me ajuda muito no mental, apesar de não parecer, é a atividade física. Atividade física para mim é essencial para eu conseguir pensar melhor e organizar minha rotina, organizar a minha vida. E terceiro, alimentação. Eu sou muito do simples, né? E o simples não é fácil. Mas eu sou apaixonada pelo simples, bem feito em todas as áreas, tem resultados extraordinários. Eu sou fã do simples e isso que eu tenho incorporado na minha rotina. O quanto a rotina ela é importante para a gente mudar comportamentos e mudar padrões, né? E isso aos poucos vai mudando as nossas crenças, vai mudando o nosso olhar também. E a constância, né, Simone, o quanto é desafiador a gente manter-se constante, por isso a clareza, por isso eu saber o que eu preciso, o que é importante para mim, o que é vital, que eu não posso abrir mão, que eu não posso me esquecer disso. É como se fossem acordos que a gente fizesse com nós, né? Isso aqui eu não posso passar, né? Eu não posso extrapolar, isso aqui eu preciso manter, eu preciso para me sustentar emocionalmente, né? Para que as minhas emoções estejam bem. E é assim, nós podíamos ficar aqui horas falando sobre isso. Podia, né, E Ju? tem muito assunto profundo, sim, para a gente tratar ainda. Vamos ter que marcar mais uma edição. Vamos agendar. Mas, assim, é para dizer de forma breve aqui, né, um recado breve do quanto o autoconhecimento ele traz possibilidades para a nossa vida, do quanto ele é um caminho para o crescimento, para a gente se apropriar do nosso valor, se apropriar da nossa autenticidade, do quanto ele é fundamental para lidar com as emoções, com a ansiedade, com preocupações, e aí saber o que nos leva para o estresse também, para que a gente possa administrar isso antes de estar em estresse e lidar com pessoas. Para saber lidar com pessoas, a gente precisa se conhecer primeiro e conhecê-la. As pessoas não são difíceis, a gente precisa aprender a lidar com elas. Então, é o caminho para isso. Simone, muito obrigada pela tua presença aqui, pela tua entrega, por todo o teu amor no que você traz nas tuas palavras, uma excelente comunicadora. Deixa um recado final aqui para quem está nos ouvindo.
Queria deixar esse recado, uma frase que já há alguns anos eu incorporei na minha rotina, né? E há alguns anos eu tenho focado muito também na filosofia, né? Que é a arte de questionar as coisas e a vida e os acontecimentos e tudo. E a frase é essa: existem duas vidas. A segunda começa quando você descobre que só tem uma. E mais um recadinho para todo mundo que está assistindo: apaixone-se pelo processo de se tornar a sua melhor versão. A vida é maravilhosa, merece muito ser vivida, aproveitem. E como é bom quando a gente acolhe a nossa inteireza, né? Quando a gente se apropria de quem nós somos, quando a gente se aceita. E eu posso olhar para as pessoas e me inspirar nelas. Não preciso me comparar. Quando eu não me sinto única, eu me comparo, mas quando eu me sinto única, eu olho para as pessoas e eu me inspiro nelas. Isso me orienta, mas não determina nada de quem eu sou, porque eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Então, que esses insights tenham inspirado vocês a buscar cada vez mais o autoconhecimento, a levar o autoconhecimento para suas equipes, para sua família e para o teu dia a dia na tua liderança, porque você vai ver e vai sentir um outro nível de consciência e tudo acontecendo de uma forma muito mais leve e você tendo, né, um olhar para um direcionamento para as tuas decisões, para os teus movimentos e, sem dúvida, para o teu propósito. Muito obrigada por todos que estão aqui nos acompanhando. Curta esse vídeo, encaminhe para as pessoas que você conhece, se fez sentido para você e até o próximo episódio. Ju, e para quem está assistindo a gente ou escutando, eu quero deixar o meu arroba doutora Simone Massarolo. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Estamos em todas as redes. Nos siga. Para quem aí tem autoconhecimento, todas as redes a gente tá, então siga lá, manda um direct. Eu mesmo que cuido das minhas redes, tenho o maior prazer da interação de vocês. Obrigada. Isso aí! Uhul!